Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar para mim e para você. Meu nome é Sueli Custódio, somos do projeto Viver e Vencer, projetos que transformam vidas. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do nosso projeto. Transformar vidas, porque as pessoas estão necessitando, buscando uma transformação em suas vidas, em diversas das áreas ou em qualquer uma das áreas. As pessoas estão buscando transformação, crescimento, desenvolvimento. E o nosso objetivo é esse. Nós temos projetos que já funcionam para ajudar pessoas. Nós temos o projeto do Encontro de Solteiros, o Encontro de Solteiros do projeto Viver e Vencer, e diga-se de passagem, é o melhor encontro de solteiros do Brasil. É o melhor porque ele tem como objetivo ajudar você a encontrar uma pessoa para amar, ser amado, tem como objetivo ajudar você a curar as suas emoções, tem como objetivo ajudar você a fazer novas amizades que poderão seguir para toda a sua vida, e tudo isso tem acontecido na vida das pessoas que participam com a gente do Encontro de Solteiros. Já tivemos 14 encontros de solteiros, vamos agora para o 15º encontro, temos diversos casamentos diretos de pessoas que estiveram conosco e já estão casadas, e temos também casamentos indiretos de pessoas que estiveram lá e apresentaram para a mãe, para o pai, para o amigo, para a tia, para a vizinha. E essas pessoas também se enamoraram e se casaram, e nós entendemos que isto foi resultado do nosso projeto. Então é um projeto maravilhoso que tem transformado a vida das pessoas. Temos também o projeto Amor em Ação. Esse é específico para casais casados que estão passando por crise, por problemas, por dificuldades de relacionamento e precisam de ajuda. Todo casal precisa sim estar sempre se reabastecendo de conhecimento para poder fazer com que o casamento flua de uma maneira mais agradável, mais sólida, mais consistente e mais harmoniosa. E o nosso projeto Amor em Ação ajuda casais a chegarem nesse objetivo, que é se conhecerem, se tratarem bem, se respeitarem, se amarem, serem felizes e ajudar os filhos, a família a serem felizes também. Então, esse é um outro projeto nosso que nós amamos desenvolver e atendemos também individualmente, porque o nosso trabalho é sempre ligado a emoções. Nós somos coaches por profissão e ajudamos pessoas através das ferramentas do processo de coaching e também e principalmente da Bíblia, porque não existe ninguém que te transforme a não ser que você se entregue completamente ao poder do nosso Deus. E Ele, juntamente com você, conseguirão a mudança e a transformação que você precisa. E hoje, em especial, nós estamos falando da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus. O poder que a palavra de Deus tem quando você permite que ela entre na sua vida. E não podemos falar da palavra de Deus sem exaltar o nosso Deus, né? O nosso Deus santo, maravilhoso, digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Nós vamos então orar para iniciarmos a leitura da palavra de Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos aqui para exaltar o teu nome e para ajudar, ó Deus, pessoas a entenderem o teu grande amor e sacrifício por elas. Ajuda-nos a entender à luz do teu santo e poderoso Espírito. Abre a nossa mente, dá-nos entendimento e disposição para fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre um personagem muito querido. A grande maioria dos cristãos pelo mundo que conhece ele gosta muito, e quem não conhece não demora muito para se apaixonar. Por essa pessoa tão especial que é o apóstolo Paulo. A grande maioria das pessoas também entendem e conhecem que Paulo foi um homem que perseguia os cristãos e depois passa a ser perseguido pelos cristãos. É uma coisa complicada, né? Mas nós não vamos entrar nessa explicação hoje. Eu quero falar hoje aqui sobre um momento muito especial da vida de Paulo, que foi quando ele estava fazendo uma viagem. Ele precisava chegar a Roma e ele estava num barco, e esse barco começa a passar dificuldades devido à grande tempestade que se formou no mar. E essa tempestade foi muito grande e açoitava o barco em que o apóstolo Paulo estava de todas as formas. E todos os homens que estavam no barco, profissionais e passageiros, começaram então a fazer todos os esforços necessários para que a água não invadisse o barco e para que o barco não naufragasse. Mas infelizmente todas as tentativas deles foram em vão. Eles chegaram no momento em que o barco já tinha sido quase que todo destruído e eles estavam se segurando em poucas partes do barco para não afundarem de vez. Dentro desse barco tinha 275 homens.
275 homens. Imaginem que não era uma embarcação pequena, era uma grande embarcação. E todos estavam ali agora totalmente desesperados, angustiados, temendo pela própria vida. E você imagina a cena, né? Um barco com 275 homens, cada um de uma crença, cada um de um temperamento, cada um com o seu jeito de ser diferente do outro, agora todos em desespero. Então é muito fácil entender que ali existiam homens gritando, homens chorando, homens tremendo, homens xingando, homens revoltados, homens irados. Cada pessoa, de acordo com a sua personalidade, reagia de uma maneira diferente àquele momento tão complicado, tão danoso, desastroso que todos estavam passando, e principalmente porque eles estavam em vias iminentes da morte. Era óbvio que a morte estava perto e que infelizmente não daria para controlar. E dentre esses 275 homens estava o apóstolo Paulo, como eu já disse no início. O sofrimento deles foi grande durante toda aquela viagem. E numa determinada noite, um anjo do Senhor aparece para Paulo e diz a ele o seguinte: olhem o que o anjo falou para o apóstolo Paulo. Porque nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O que nós temos aqui? Nós temos então um cenário de crise, um cenário em que se estava predizendo, era quase que visível, uma catástrofe. Aqueles 275 homens estavam condenados à morte dentro daquele mar revolto e onde eles já tinham perdido praticamente todo o navio. Não havia chance de sobrevivência, não havia mesmo, humanamente falando, não havia. E então o anjo aparece para o apóstolo Paulo e diz: não tema, não se preocupe. Deus precisa que você vá a Roma. É importante a sua presença em Roma. E por causa disso, não se preocupe, não vai te acontecer nada, nem a você e a nenhum dos homens que estão nessa embarcação. E Paulo, depois que amanhece o dia, vocês podem ler o capítulo todo, né, 27, e vocês vão ver que no dia seguinte já, claro, ele procura um lugar mais alto no navio, onde ele consiga falar e ser ouvido por todos, e ele vai até lá e dá a notícia. Olha, não se preocupem, não tenham medo. Ninguém aqui vai morrer, porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, apareceu-me e me disse: não se preocupe, você não vai morrer e nenhum dos que estão com você também não irão morrer. Por que eu separei essa mensagem para nós hoje? Porque muitas vezes nós corremos para nos aproximar de Deus no momento da crise. Não, a crise se instaurou e aí então a gente corre e fala: Senhor, me ajude. E aí você ora, você jejua, você busca Deus, você faz uma porção de coisa para poder então conseguir de alguma maneira que Deus te proteja. Olha, isso chama-se qualquer coisa menos consagração. É uma necessidade, é uma emergência, pode ser até um interesse muito grande em função de que se resolva aquela crise, mas não é uma consagração. Não é uma aproximação de Deus desinteressada. É uma aproximação por um interesse. E Deus é maravilhoso que Ele ouve as nossas orações mesmo assim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje é que o apóstolo Paulo tinha uma vida de constante relacionamento com Deus. Não era uma coisa de emergência. Percebam as palavras dele quando ele diz assim: o anjo do Senhor, porque nessa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Gente, isso faz toda a diferença na explicação do que aconteceu. O apóstolo Paulo pertencia a Deus. Ele servia a Deus. E ele fala isso aqui. O anjo de Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço. Que nós pudéssemos falar isso, né? E que a gente possa falar isso todo o tempo da nossa vida. O Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. Olha aqui para o apóstolo Paulo, o tempo dele era de Deus. Os talentos dele pertenciam a Deus. Os tesouros dele pertenciam a Deus.
A terra em que ele vivia pertencia a Deus. A família em que ele vivia pertencia a Deus. Então, tudo dele pertencia a Deus. E muitas vezes nós não conseguimos entender que se nós pertencemos a Deus, o problema que você tem também pertence a Deus. Entenderam? Deu para entender? O problema que eu tenho, se eu pertenço a Deus, logo, o problema que está me ocorrendo também pertence a Deus. Então, por que a gente fica desesperado? Então, percebam a diferença entre o apóstolo Paulo e os 275 homens que estavam naquele navio. Todos estavam, como eu já disse para você, desesperados, xingando, desmaiando, suando, sofrendo, arrogando, fazendo todo tipo de coisas. E o apóstolo Paulo recebe a visita do anjo de Deus para falar com ele: Paulo, não se preocupe. Não tenha medo. Isso é sinal de que Paulo tinha medo. Senão o anjo não teria dito para ele: Paulo, não tenha medo. É óbvio, todos nós devemos temer pela nossa vida. Porque você temer pela sua vida é a autodefesa. E autodefesa é amor próprio. Eu tenho que ter temor por perder a minha vida. Eu ganhei a vida de Deus, é minha, eu gosto dela, então eu temo por perdê-la. Isso é o que nós devemos fazer. Mas o temor de Paulo não estava levando ele ao desespero de ficar se martirizando como os outros 275 homens. Por isso, então, o anjo aparece a Paulo e diz: não temas, Paulo. Vai dar tudo certo. E tem mais, vou te dar uma notícia muito boa. Os 275 homens serão salvos. Ah, eu imagino a alegria do apóstolo Paulo. Eu imagino a satisfação que ele sentiu de poder saber que ia passar tudo aquilo e eles chegariam em Roma a salvo. Muitas vezes nós fazemos tão diferente do apóstolo Paulo, né? Muitas vezes a gente faz assim: ah, mas tem uma doença tão grave que é uma peste que está matando. Então a pessoa se desespera, não come, não dorme. Não sai de casa de jeito nenhum. Porque é possível sair de casa, não é? Fazendo as devidas precauções é possível, mas tem pessoas que entram em pânico. Um verdadeiro pânico. Tem pessoas que morrem de medo de todas as coisas. Vivem aprisionadas ao medo. Medo da doença, medo da culpa, medo da morte, medo de amar, medo de morrer, medo de ficar rico, medo de ficar pobre, medo de não encontrar ninguém na vida, medo de ter que largar alguém da vida. As pessoas vivem acorrentadas ao medo. E o anjo diz para Paulo: Paulo, não tenha medo. E ele falou isso diante de uma situação de morte. Entendem? Então percebam, qual a diferença dessa situação do apóstolo Paulo para a minha e para a sua? A diferença é que Paulo não usava Deus quando ele precisava. A diferença é que Paulo não chegava até Deus e falava assim: Senhor, olha, eu estou em apuros, me socorre. Não é porque Deus não socorreria, mas é porque ele tinha prazer na amizade com Deus. Deus salvou Paulo da ignorância de ser um homem que matava cristãos. Livrou Paulo de passar o resto da vida matando pessoas inocentes, matando pessoas que não tinham feito nada para ele. Deus livrou o apóstolo Paulo de continuar sendo um assassino. Deus livrou o apóstolo Paulo da ignorância. Deus livrou o apóstolo Paulo da perdição, porque ele ia matar aquelas pessoas todas e iria morrer perdido. Deus livrou o apóstolo Paulo de tudo isso, e o apóstolo Paulo fez apenas uma coisa: se tornou amicíssimo de Deus. Por conhecer Deus e falar: puxa, o que o Senhor fez por mim, ninguém no mundo poderia fazer. E ele agora era grato a Deus por tudo aquilo, e ele agora tinha prazer em devolver a Deus tudo que era dele. Então o tempo que era dele era de Deus, o dinheiro era de Deus, a família era de Deus, tudo pertencia a Deus. Logo, quando ele teve o problema, não só esse, como tantos outros, que você que talvez conheça o apóstolo Paulo sabe, que esse não foi o primeiro apuro nem o último que ele passou, mas todos os apuros e medos e angústias e fobias e qualquer coisa estava entregue nas mãos de Deus. A ponto de uma vez ele ter um problema que persistia em atormentá-lo, e ele orou várias vezes, e um dia Deus falou para Paulo: Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha graça te basta. Viva com isso que você tem. Porque a nossa amizade é muito maior do que isso. E esse problema dá para suportar. Olha que grau de intimidade que Paulo e Deus tinham. Então, queridos, que grau de intimidade você tem com Deus? Será que você tem essa intimidade que consegue olhar nos olhos de Deus e dizer: Senhor, eu estou com um problema tão sério, mas eu não vou me desesperar, não vou me angustiar porque o Senhor cuida dele?
Ou o seu grau de amizade é superficial a ponto de você dizer, Senhor, não se intrometa no meu problema, deixa que eu resolvo. E aí você vai e tenta, e tenta, e tenta, e se debate daqui, e se debate dali, igualzinho os homens do mar. Eles estavam se debatendo, aqueles 275 homens, porque eles não tinham o conhecimento de Deus. Eles não gozavam da amizade de Deus como o apóstolo Paulo. Eles não tinham conhecimento da palavra como o apóstolo Paulo tinha. A palavra de Deus transforma, liberta, mas para isso é preciso estudar. É preciso ler, é preciso acompanhar a Bíblia. As palavras de Deus que estão contidas na Bíblia, que estão contidas na natureza, para que você consiga, sim, entender quais são os planos de Deus para a sua vida. E aí, quando tiver qualquer problema, seja físico, seja financeiro, seja familiar, seja material, seja profissional, seja social, seja na sua comunidade religiosa, onde estiver o problema, porque problema tem. Nem pensa que problema não vai ter, porque isso não existe. Problemas teremos todos os dias, todas as vezes, enquanto estivermos nesse mundo. Mas o cristão que é temente a Deus e que está junto a Deus nos momentos bons, sabe superar os momentos de prova. Então não é apenas quando a crise se instala que eu vou correndo para os braços de Deus, mas eu vivo com Deus todos os dias. E quando a crise aparece, eu já sei como lidar com ela. Porque eu sei quem é Deus e sei o que Ele pode fazer por mim. Entenderam? Ficou simples dessa forma? Então, eu espero muito que você tenha entendido. Os problemas existem, as crises existem, as situações complicadas aparecem, mas acontece uma coisa muito importante e que faz toda a diferença entre a sua vida e a vida de outras pessoas. O Deus a quem eu sirvo. Ele enviou o anjo e me disse, não tenha medo. O Deus a quem eu sirvo, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me abençoa. Tá certo? Então que você possa ter entendido a mensagem e que Deus possa realmente fazer parte da sua vida em todos os momentos de prosperidade, de alegria, de saúde, de paz, para que quando vierem os momentos difíceis, você possa falar, o mesmo Deus que está comigo na alegria está comigo nos momentos difíceis e eu vou crer. E Deus vai ter o maior prazer em abençoar a sua vida. Tá bom? Vamos então orar e pedir a Deus que se faça presente na nossa vida em todos os momentos. Querido Deus e amado Pai, é muito bom saber que o Senhor é um Deus presente, como foi com o apóstolo Paulo, e pode ser e é conosco também. O Senhor é presente na vida do contrito e abatido de espírito. O Senhor sabe o que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento está passando. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor leve até ela a cura, a libertação, a bênção, o trabalho e tudo aquilo que essa pessoa está precisando. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que pode e faz tudo pelos teus filhos. Senhor, toca o coração daqueles que estão ouvindo e que ainda não entenderam e nem te conheceram de verdade, que possam te conhecer e entender a tua palavra e a tua salvação o quanto antes. Ouve as nossas orações, nós te pedimos não porque haja em nós méritos, mas nós te pedimos em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor nos ensinou. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem, quando a gente vai ter um outro trecho da palavra de Deus, onde a gente vai poder ouvir e aprender do grande amor de Deus. Até o próximo vídeo.